A série Pecado, Evangelho e Lei, chegando hoje ao seu quinto dia, último dia na sua companhia, até que rimou, né? Hoje eu quero falar um pouco como podemos lutar contra o pecado. Por nossas próprias forças, claro. Claro que não vamos poder lutar contra o pecado, por isso vamos precisar da solução bíblica, que é reconhecer o pecado e admitir a natureza má do pecado. Vamos precisar também da lei de Deus, pois somente, lembra que pela lei de Deus vem o pleno reconhecimento do pecado, como diz lá em Romanos capítulo 13, versículo 20. Falando ainda da lei de Deus, no livro de Gálatas, capítulo 3, 24, diz que a lei de Deus é comparada a um tutor que nos conduz a Cristo. Assim, então, como um tutor na antiga sociedade grega levava a criança até seu mestre, a lei de Deus vai simplesmente nos conduzir a Cristo. Simples, né? E à medida que lutamos agora com a lei da justiça, vamos perceber quão difícil é esse caminho e quanto desesperançados estamos por nós mesmos. Então, que vamos compreender que nossa única esperança é abraçar a graça de Deus. Como vencer o pecado? Vamos agora considerar a confissão do pecado de Adão e Eva. Por um lado, podemos concluir que Adão e Eva perceberam sim ter transgredido a lei de Deus, pois se esconderam da presença de um Deus justo. Por outro lado, quando Deus chamou Adão e Eva à sua presença e começou a conduzir sua investigação sobre o ocorrido, ambos, Adão e Eva, responderam atribuindo ao Senhor a responsabilidade por sua transgressão. Adão então mencionou sua nudez, que era o estado original em que Deus o havia criado, e depois culpou a mulher que Deus lhe havia dado. Eva, por sua vez, culpou a serpente, que também havia sido criada por Deus. A única passagem que revela o efeito do pecado sobre a natureza de Adão e Eva, lembra-se, encontra-se na passagem de Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz mais ou menos assim, que o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal, e é preciso impedir, né, que o homem estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden o homem, né, para cultivar a terra da qual havia sido ele tomado. Eu tenho certeza, e talvez você também tenha certeza, que Deus lamentou a trágica condição em que Adão e Eva se encontravam. Depois do pecado, eles perderam a semelhança com Deus. Apenas Deus reconheceu o verdadeiro efeito negativo do pecado sobre Adão e Eva. Adão e Eva, eles não eram mais capazes de confessar seu pecado porque eles já tinham perdido sua ligação com o Criador. Enquanto não haviam caído a sua conexão com Deus, eles ainda podiam discernir a realidade do mal. Mas assim que se afastaram da presença de Deus, Adão e Eva perderam a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Por misturar o mal com o bem, Adão e Eva ficaram, com certeza, com a mente confusa e suas faculdades mentais e espirituais, elas se tornaram entorpecidas. Não mais poderiam reconhecer o bem que Deus tão livremente havia concedido a eles. Bem, qual a lição básica que aprendemos com a queda da humanidade? É simples, porque os seres humanos pecaram, perderam seu senso inato de discernimento, a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Então, separados de Deus, nós somos incapazes de exercer o juízo de discernir entre o bem e o mal de forma correta. Por essa razão, Deus nos deu a lei e o evangelho. Precisamos da lei de Deus para nos guiar na direção certa e, do mesmo modo, necessitamos da graça de Cristo para nos ajudar a caminhar com esperança e amor. Obrigada mais uma vez pela sua companhia na série Pecado, Evangelho e Lei. E posso te encontrar novamente na próxima série, Arrependimento e Perdão? Então, até lá. Bye, bye!